Não acendeu? Boa noite a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar Jesus, nosso Divino Mestre, aqui nessa sala, envolvendo a todos nós, nesse fluido benéfico, regenerador e calmante, fluidos salutares, esse Jesus maravilhoso, todo sorridente, todo brilhoso. E essa luz vai transbordando por todas as salas, envolvendo a cada sala, a sala das crianças que estão no Evangelho, envolvendo todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, envolvendo os nossos queridos pessoas que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube agora, que todos sejam envolvidos nessa luz desse Jesus maravilhoso. E vamos nesse momento respirar fundo, acalmando os nossos pensamentos. Vamos pensar em coisas boas, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, agradecer por estarmos bem de saúde, respirando, envolvidos de luz, de serenidade. Agradecer a essa casa que nos acolhe com os braços abertos, envolvendo-nos num abraço fraterno. E vamos nesse momento pedindo também por todos os necessitados que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, no leito de dor no seu lar, que todos sejam envolvidos com a corrente médica do Dr. Bezerra, que vá em cada cantinho, cuidar de cada irmãozinho, das suas preocupações, das suas doenças. Sabemos que faz parte da nossa vida a doença, para que possamos regenerar um pouquinho o nosso ser. E assim, Pai, nessa tranquilidade, nessa paz, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai maior, agradecendo por tudo que nos tem concedido até hoje, vamos pedindo para que possamos receber o passe, envolvidos em luz, em paz, em serenidade, que possamos todos sair daqui melhor do que aqui adentramos. E também pedimos pelo nosso palestrante da noite, que possa fazer uma palestra de acordo com os nossos conhecimentos e que possa ser envolvido de muita luz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. E o nosso palestrante da noite hoje é Jefferson de Catanduva. É Paulo. Paulus. Obrigado. Eu não guardo muito o sobrenome. Vai ser bem-vindo, que Deus te abençoe. Tá? Obrigado. O nosso boa noite a todos. É com alegria que nós retornamos a essa casa elegida em nome de Jesus, agradecendo a mais esse generoso convite, né? E nós, uma vez mais, vamos falar de Jesus sobre a ótica da nossa querida doutrina espírita, doutrina essa que sempre nos traz conforto, esperança e nos traz, acima de tudo, as respostas que nós tanto precisamos. Se o seu celular estiver atrapalhando, amigo, você pode tirar, viu? Pode deixar ele também. Tá, obrigado. Então, gente, nessa noite, nós lembramos de uma música dos anos 40, que fez muito sucesso nos eventos das cerimônias de formatura e outros eventos. E essa música, ela ganhou
uma grande importância quando no início dos anos 60, mais precisamente em 62, uma banda inglesa de Liverpool fez a versão dessa música. Então, a partir deste momento, essa canção se transformou no hino oficial do time do Liverpool. Quem assiste futebol, quem gosta, né, já deve ter percebido que em todos os estádios, mas principalmente em Anfield, que é a casa do Liverpool, um pouco antes do início dos jogos, a torcida canta a plenos pulmões, em uníssono, a canção que chama Will Never Walk Alone, Você Nunca Caminhará Sozinho. Numa tradução mais ou menos livre, né, ela diz assim: quando você atravessar uma tempestade, mantenha a cabeça erguida, não tenha medo da escuridão. Ao final da tempestade haverá um céu dourado e o doce cantar de uma cotovia. Caminhe, caminhe, caminhe através do vento, caminhe através da chuva, caminhe, caminhe, caminhe com esperança no coração e você nunca caminhará sozinho. Então, quando vocês forem ouvir essa música no jogo do Liverpool, vocês vão lembrar daquilo que nós falamos aqui, né? Pois bem, mas tem um outro filho ilustre de Liverpool que nunca se permitiu caminhar sozinho, apesar de ter sido sempre uma criança muito rebelde e também de ter sofrido desde a sua infância perdas dolorosas, como a separação e o total abandono dos seus pais. Ele foi criado pela sua tia, e quando ele fez 18 anos, ele reatou as suas relações com a mãe, mas um trágico acidente, né? A sua mãe morreu atropelada. Então, justamente no ano em que ele reencontrou a sua mãe, ele a perdeu. E depois, um pouco tempo depois ainda, ele sofreu muito com a morte precoce de um grande amigo, mas ele nunca se permitiu caminhar sozinho. E ele não só não caminhou sozinho, como ele arregimentou uma grande multidão, né? Sempre esteve acompanhado de muitas pessoas. Mas em 1968, e neste mesmo ano em que aconteceu essa tragédia com a sua mãe, ele conheceu a mãe do seu primeiro filho. Ó. Em 1968, ele resolveu fazer uma viagem espiritual para a Índia, uma viagem em busca do autodescobrimento, em busca do autoconhecimento. Quando a sua esposa chegou na estação, o trem já havia partido. Difícil dizer o que teria acontecido se a sua esposa chega em tempo, né, para pegar o trem com ele, mas ela literalmente perdeu o trem da sua história. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele entrou numa galeria de artes, onde estavam sendo expostas umas obras de uma artista plástica não muito conhecida. No meio da sala daquela galeria tinha uma escada. Ele subiu na escada e no último degrau tinha uma lupa. E com aquela lupa ele leu uma palavra escrita de forma bem pequena mesmo, minúscula, no teto, e era yes. Como nós sabemos, yes é sim em inglês, né? E aí então foi a senha para ele conhecer a mãe do seu segundo filho. Filho este em que ele abandonou tudo o que ele fazia para cuidar dioturnamente desse seu filho. Ele dedicou a sua vida durante 5 anos exclusivamente para esse seu filho. Então, durante esses 5 anos, a única pessoa, e mais a sua esposa, né, mas o que mais esteve próximo dele, por onde ele caminhava, foi o seu filho. Mas no dia 8 de dezembro de 1980, um doido varrido resolveu que ele não iria mais caminhar pelas trilhas terrenas
Então John Winston Lennon deixou de andar pelas vias da vida material e foi andar por outros planos da vida. Lembrando só por curiosidade que Winston era em homenagem ao grande estadista e primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Mas quando ele se casou com a Yoko Ono, ele tirou Winston e ficou só Ono. Bom, pois bem, ao lembrarmos da música You'll Never Walk Alone, Você Nunca Caminhará Sozinho, e lembrarmos o quanto que essa música marcou a vida e morte do John Lennon, com a sua morte precoce, né, aos 40 anos de idade, nós lembramos que já no Antigo Testamento já havia uma ordem expressa divina de que o homem não devia viver só. Por isso que nós precisamos de alguém que nos complete a existência. Emmanuel, na questão 323 do livro O Consolador, nos fala que, no sagrado mistério da vida, cada coração tem no infinito a alma gêmea da sua. Criadas umas para as outras, elas se buscam quando separadas. E Emmanuel também fala que milhares de seres sofrem terrivelmente uma dor profunda quando se separam desse companheiro ou dessa companheira que lhe dá a sustentação para as provações terrenas. E que quando eles se reencontram numa nova existência, eles gozam de uma felicidade real que não trocam por nada. A única preocupação que eles têm, a única angústia, é de quando chegar o momento de que eles vão se separar novamente através da morte do corpo físico. Mas Emmanuel fala que essa preocupação deveria ser dissipada, né, pela nossa capacidade de compreender a imortalidade da alma. Então, essa nossa companheira, segundo Emmanuel, que seria a nossa parceira divina, que caminha conosco para a imortalidade, não permite que nós venhamos a sofrer esse medo, né, de passarmos por essa dor. Mas, na questão 298 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que não há uma união fatal e particular entre duas almas. A união se dá entre todos os espíritos, dependendo do grau de cada um, dependendo da época em que eles se encontram, né? E Kardec, no seu documentário particular pessoal, ele diz de que nós não devemos levar ao pé da letra a tese das metades eternas, não é? Segundo ele, essa é uma expressão de uma linguagem vulgar. Então, Kardec diz que nós devemos rejeitar a tese de que dois espíritos foram criados um para o outro e que depois de um tempo separado eles vão se reencontrar para a eternidade. Bom, diante dessa aparente contradição, dessa aparente divergência entre o que Emmanuel nos fala e o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, Chico Xavier foi instado a tirar essa dúvida com o próprio Emmanuel, e que essa dúvida consta no final do livro O Consolador. Emmanuel diz para o Chico para deixar a tese que ele escreve nessa questão das almas gêmeas do jeito que está. E Emmanuel fala que nós não temos ainda a condição necessária para compreendermos, né, o que é esse espírito que vai nos acompanhar durante as nossas jornadas evolutivas enquanto seres encarnados. Segundo ele fala que esse amor que move essa união, que é a mola propulsora dessa união, esse amor, ele vai muito além das questões materiais, por isso que nós não compreendemos. Mas Emmanuel fala que ninguém pode apoiar
nesse seu enunciado lá do livro Consolador, para romper os laços firmados, os compromissos firmados aqui na Terra com os nossos companheiros, com os nossos parceiros, né? E é muito comum, mais entre os homens, mas vem aumentando também essas ocorrências entre as mulheres, mas a maioria entre os homens. Chega uma certa fase da vida, ele decide romper os seus compromissos com a sua esposa, com a sua companheira, dizendo que ele finalmente, depois de um tempo, encontrou a sua alma gêmea, né? Mas o que é engraçado é que a alma gêmea deles nunca é alguém mais velha que ele, nunca é alguém pobre, que tem algum defeito físico, não. É sempre uma princesa, né? Uma rainha, muito mais jovem, bonita, né? Financeiramente muito bem, né? Então, assim, encontrarmos a nossa alma gêmea nesses termos é fácil, é muito bom. Mas, na verdade, Emmanuel nos fala de que quando ele fala em almas gêmeas, ele não está se referindo a metades eternas. Né? A doutrina espírita, quando ela nos explica sobre essa questão desses espíritos companheiros, ela fala que não é no sentido de duas metades, né? De um espírito completa o outro. Porque todos nós temos a nossa individualidade plena para despertar dentro de nós esse amor que vai fazer da nossa existência com esses companheiros uma valiosa experiência de aprendizado comum e que também vai valer para todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. Então, a doutrina espírita nos diz que não existe essas metades eternas, mas ela aceita, sim, de que cada um de nós temos aqueles espíritos afins que vão compartilhar conosco dos mesmos propósitos, dos mesmos ideais, vai ter esse vínculo afetivo, amoroso, espiritual, e que pode ficar um tempo prolongado, separado, mas que se reencontram quando um estiver pronto para o outro. E a doutrina espírita nos ensina também que esta união, que essa relação, esse vínculo com esses espíritos afins, podem perfeitamente fazer parte do nosso ciclo familiar. Nosso círculo familiar pode se tratar de pais e filhos, pode se tratar de irmãos, de primos, e também pode ocorrer entre as nossas amizades sinceras. E pode também, com certeza, acontecer em um casal apaixonado que vai fazer dessa união, deste amor, uma fonte fecunda de bênçãos na sua existência. Pois bem, mas a doutrina espírita também nos ensina que esta união desses espíritos afins, eles não esse compromisso, ele não é firmado no nosso planejamento reencarnatório. Então, quem leu as obras de André Luiz, lembra lá do Bosque das Águas que tinha na colônia Nosso Lar, onde os espíritos firmavam aquele compromisso de aqui na Terra depois, quando eles retornavam, eles firmavam então aquele compromisso de ser marido e mulher, né? Mas essa questão desses espíritos afins, que trata desses companheiros, elas não obedecem essa questão desse compromisso firmado no nosso planejamento reencarnatório.
vai obedecer sim o livre-arbítrio de cada um. E vai depender do momento em que essa pessoa estiver. Né? E vai depender muito também das nossas responsabilidades, dos nossos débitos com esta pessoa. E vai depender também dos laços afetivos, com certeza, né? Pois bem, mas ainda que nós não queiramos caminhar junto de alguém, ainda que nós não conseguimos encontrar esse espírito que vai ser o nosso companheiro, nós sempre estaremos acompanhados de, eu costumo dizer, de que pelo menos 2 espíritos, pelo menos, não é? Nesse nosso atual estágio, nós estaremos sempre acompanhados por um espírito protetor e por um espírito obsessor. Eu tenho uma falange que vem comigo, né? Eu costumo dizer que quando eu saio lá de Catanduva para falar em outro lugar, eu abro as 4 portas do carro e falo, entra todo mundo. Se couber no carro, vem, né? Já que eu falei essa história do carro, eu vou revelar com vocês, uma vez que eu estava indo falar em Sales, né? E no trevo de Urupês, eu não tenho clarividência. Né? Não quero, não tenho e não quero ter. Né? Então, quando eu sinto a presença de algum espírito, eu falo, não me mostra a sua cara. Você pode ir comigo, pode ir em qualquer lugar. Né? Eu estou indo na casa espírita, ele vai comigo. Mas eu falo, mas não mostra a sua cara. E teve uma vez que eu estava indo para Sales, eu parei lá no trevo de Urupês, quando pega para a esquerda para Sales, entraram 2 espíritos, um no banco da frente, um no banco de trás. Aí eu falei, Jesus amado, né? Falei, se eles aparecerem aqui, eu saio do carro e saio correndo aqui. Não quero vê-los. Cheguei no trevo de Sales, eles desceram do carro. Aí eu fiz a palestra, a hora que eu saí, chegou no trevo para vir embora, eles entraram de novo no carro. Chegou no trevo de Urupês, eles desceram do carro. Impressionante. Até hoje eu não sei quem eram, mas eles estavam ali. Bom, pois bem. Quando nós, então, achamos que nós vamos escolher os nossos companheiros, os nossos parceiros, aqueles que vão caminhar junto conosco, muitas vezes nós somos escolhidos. E muitas vezes nós temos uma experiência desagradável, uma experiência que vai nos trazer muita responsabilidade, com espíritos que se aproximam de nós, muitas vezes porque nós atraímos por conta dos nossos débitos para com ele, né? Por conta do nosso sentimento de culpa. Joana de Anjos substitui a culpa pela responsabilidade. Então, quando nós temos a responsabilidade com aquele espírito, nós atraímos. E muitas vezes são espíritos equivocados, infelizes, e que nos trazem grandes transtornos. Jesus dizia assim, vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mas Emmanuel pergunta, consegues ir? Certa vez, Chico Xavier foi procurado para visitar uma casa de uma família de pessoas necessitadas, doentes. Mas eram pessoas que não tinham boa reputação no meio social em que elas viviam. Elas eram pessoas de má vida, né? E aí Chico perguntou para Emmanuel se ele deveria visitar aquela família, se ele deveria ir naquela casa. Aí Emmanuel falou para o Chico, Chico, você pode entrar em quantas casas você quiser, quantas vezes e quando quiser. Mas eu te pergunto, quando você entrar na casa, você consegue sair? Quando nós atraímos esses nossos irmãozinhos infelizes, equivocados, muitas vezes nós não conseguimos nos libertarmos dessa aproximação. Não é? Por isso que muitos de nós buscamos a casa espírita,
a hora que nós chegamos aqui no portão, eles ficam para fora. Os meus estão todos no carro lá, eles estão esperando. Mas a hora que nós saímos da casa espírita, eles nos reencontram. Então, o que nós precisamos fazer é buscar elevar o nosso padrão vibratório, né? Promovermos uma profunda transformação moral, espiritual, para que nós possamos, ao mudarmos a nossa vibração, nós vamos então nos conectarmos com aqueles espíritos que querem o nosso bem, que nos protegem, que muitas vezes eles estão diante de nós e nós não percebemos. André Luiz ficou 8 anos para poder perceber a ajuda espiritual enquanto ele estava no umbral. E nós lembramos de quando 2 discípulos de Jesus saíram de Jerusalém, caminhando para a aldeia de Emaús, distava mais ou menos 11, 12 quilômetros, né? E eles andando, caminhando. Emaús, em hebraico, quer dizer riacho quente. A nossa irmã, que quer ir lá para Minas, tem um lugar muito bonito lá que chama Moinho ou Morro, não lembro agora, Morro da Água Quente, que é um distrito de Catas Altas, daquela cidade que eu te falei, viu? Visita Minas que vale a pena, viu? E aí, quando eles estavam caminhando, eles estavam revoltados, inconformados, e de repente apareceu um homem misterioso naquele caminho e perguntou para eles, qual é o motivo de tanta lamentação? E eles respondem: você, peregrino aqui pelas áreas de Jerusalém, não sabe o que fizeram com Jesus? E aí, compadecido da dor desses 2 andarilhos, esses 2 viajantes, ele começou então para cada questão que eles faziam, ele dava uma resposta lógica baseada nas escrituras sagradas. Então ele foi acalmando, tranquilizando aqueles 2 homens. E eles seguiram viagem. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, eles foram fazer uma ceia e convidaram aquele homem misterioso, aquele peregrino, para entrar com eles. Quando eles perceberam que aquele peregrino, durante a ceia, ele abençoou o pão, foi quando eles abriram os olhos, saíram daquele transe hipnótico que eles estavam e perceberam, só naquele momento que eles perceberam que eles caminharam aquele trajeto todo ao lado de Jesus. E assim somos nós. Nós, muitas vezes, não conseguimos perceber a presença, a ajuda que vem desses nossos irmãos que querem o nosso bem, porque nós não temos o preparo necessário para podermos perceber a presença deles. É muito mais fácil nós nos conectarmos com espíritos sofredores, porque eles estão vibrando no mesmo padrão que o nosso. Mas, na questão 589 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode um espírito ter uma união particular com um indivíduo só para protegê-lo? Os espíritos respondem: é seu espírito familiar, é aquilo que vós chamais de o bom espírito. E esses espíritos, que nós podemos chamar também de anjos da guarda, está na questão 590 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como é que nós devemos compreender esses anjos guardiões? Aí os espíritos respondem: ele é o teu espírito protetor, que pertence a uma ordem mais elevada do que a vossa. Muitas vezes esses nossos protetores, esses nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, eles não são tão mais elevados não.
Muitas vezes eles fizeram parte até da nossa própria experiência corpórea e retornaram mais cedo para o plano espiritual. Ainda que nós achamos que nós não merecemos a presença desses espíritos protetores, nós sempre vamos estar sendo assistidos por esses companheiros ou por essas companheiras que são designados no plano espiritual para nos proteger, para nos dar guarida, para ser o nosso suporte, né? A nossa sustentação durante essa nossa jornada enquanto seres encarnados. Muitas vezes, eles não se revelam. Nós não sabemos o seu nome, nós não vemos o seu rosto, mas eles sempre estão ao nosso lado. Sempre vão estar nos protegendo, nos dando sempre vão estar suprindo as nossas necessidades mais prementes. E esses espíritos protetores, né, além deles nos protegerem, muitas vezes eles são os nossos mentores, os nossos trabalhos mediúnicos. Aí fica mais fácil, né? Porque quando nós trabalhamos com esses mentores, aí nós temos um contato mais direto, aí nós sabemos o nome. Ainda que nem seja o nome verdadeiro, mas a aproximação com esses mentores, ela se dá com mais facilidade, né? E para nós encerrarmos, Joana de Ângeles nos fala de que esses espíritos protetores que ficam conosco 24 horas por dia, eles são os embaixadores de Deus, que vai manter a chama acesa, viva da fé em nossos corações. E esses espíritos protetores, eles estão sempre ao lado das pessoas mais fragilizadas durante as suas provações na nossa experiência corpórea. Muitas vezes, nós achamos que eles nos abandonaram, mas eles não nos abandonam. O que pode acontecer é que eles se afastam por um determinado período, porque eles não perdem tempo com quem não está preparado para receber o auxílio. Mas eles ficam nos monitorando. E nesse período em que eles se afastam por um certo período, são aqueles momentos mais difíceis, né? Quando nós entramos em crise de ansiedade, em crise depressiva algumas vezes. Mas aí, quando eles percebem que nós estamos preparados já para receber o auxílio fraterno, eles se aproximam novamente com tanto amor, com tanto carinho. E nós percebemos quando eles estão ao nosso lado. Eu tenho certeza que todos vocês já perceberam quando eles chegam perto de nós e nos abraçam de forma tão generosa, tão assim carinhosa, derramando sobre nós aqueles eflúvios benéficos, aquele passe magnético que a gente sente até como se estivesse chovendo, né? Chovendo bênçãos em cima de nós, no nosso corpo todo. É quando o nosso espírito protetor, aquele que foi designado para nos proteger, se aproxima de nós e fala: eu estou aqui, você nunca caminhará sozinho, eu sempre estarei perto de ti. Né? Então, quando John Lennon, que se recusou a caminhar sozinho, que nunca se permitiu ficar sozinho nem um dia da sua vida, apesar de que foram só 40 anos, ele provocou uma dor muito grande naquela multidão que o seguia, pela dor da separação tão precoce. Então, muitas vezes, nós evitamos trazermos para perto de nós companheiros que vão compartilhar a nossa existência com muito amor e com muito carinho, pelo medo de sofrer a perda dessa separação.
Mas aí Jonas de Anjos vem e fala assim, quando você não tem, porque tem medo de perder, você já está perdendo. Né? Principalmente a oportunidade de fazer a sua encarnação uma valiosa experiência de aprendizado comum. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Aproveitando esse clima de tranquilidade, nós vamos então pedindo a Ti, Mestre amigo Jesus, que abençoe o nosso lar, abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos aqueles que necessitam de um auxílio fraterno, todos aqueles que vêm até nós em busca de um consolo, de um conforto para suas dores. Nós bem sabemos que são passageiras, mas que nós tenhamos sempre a oportunidade de estarmos reunidos aqueles nossos irmãos que querem nosso bem e que vêm nos dar o abraço fraterno, generoso que nós tanto necessitamos. E que na medida em que nós vamos recebendo esse abraço fraterno, nós vamos também nos candidatando a sermos obreiros da Tua vinha, Mestre amigo Jesus, para podermos abraçarmos também os nossos entes queridos, tão necessitados de carinho e de amor. Nosso muito obrigado, abençoe a nossa cidade, abençoe a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que assim seja. O nosso boa noite a todos. Não tem sorteio não, né? Não? Puxa vida, viu? Falaram para mim que ia ter um sorteio de um carro 0 quilômetro aqui. Falaram para mim isso há 2 anos atrás, até hoje nada. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela paciência. O celular. Olha a paciência. A minha vida só isso. Não deixa nada do amigo ali. Não deixar. Eu também.